Vamos, gente. Que o ódio deixe lugar ao amor, a mentira à verdade, a vingança ao perdão e a tristeza à alegria. Em nome do Deus Todo-Poderoso e em nome da lei, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis, no dia 1º de junho de 2026. Boa noite a todos. Justifico a ausência da vereadora Vaninha. O expediente. Votação da ata número 12/2026. Apresentação do projeto de decreto 2/2026. Apresentação de indicação da vereadora Adriane Rodrigues. Na ordem do dia, leitura de pareceres e votação do projeto de lei número 10/2026, de acordo com o telão. Todos os vereadores já receberam, através do grupo da Câmara, a ata 12/2026. Passamos, então, para a votação da ata. Vereador Antônio Carvalho. Favorável. Vereador Creuton. Favorável. Vereadora Adriane. Favorável. Vereadora Andréia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável. Vereador Eric. Favorável. Vereador Josuel. Favorável. Passamos para a apresentação do projeto de decreto 2/2026. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026. Primeiramente, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a quem nos acompanha pelas redes e os nossos colaboradores. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Carvalhópolis, no uso das suas atribuições legais, aprovem a mesa diretora da Câmara Municipal de Carvalhópolis promulga o seguinte decreto. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Carvalhópolis relativo ao exercício de 2019. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições contrárias. Carvalhópolis, 1º de junho de 2026. Indicação de número 24 de 2026 da vereadora Adriane Rodrigues Carvalho Caprone. Súmula. Indica a necessidade de providências quanto à manutenção de infraestrutura em estradas rurais. Senhora Presidente, venho por meio desta solicitar ao Poder Executivo Municipal providências urgentes quanto à manutenção da ponte sobre o Rio Dourado e a estrada rural que liga esta ponte.
solicita ao Executivo, através da Secretaria de Obra, a imediata manutenção da ponte sobre o Rio Dourado, na saída da cidade, após o aterro da Copasa, visto que a ponte apresenta avariações e após a ponte o aterro cedeu, ocorrendo a abertura de um buraco no local, colocando em risco os usuários. Já se observa há tempos que a estrutura da mencionada ponte apresenta variações que devem ser corrigidas pelo município. E a abertura de um buraco após a ponte apresenta grave risco aos munícipes que utilizam esta ponte. Além da constante movimentação dos agricultores e moradores nos bairros localizados após a ponte, temos ainda as linhas de estudantes que passam diariamente pela ponte. No mesmo sentido, a manutenção do mata-burro, próximo à propriedade do senhor Tintim, no bairro dos Macacos, local com bastante movimento, inclusive com linhas escolares, e o referido mata-burro necessita de imediata manutenção. É com urgência que faço este alerta ao Executivo, para que providências sejam tomadas imediatamente, visando sanar este problema, evitando a ocorrência de acidentes no local e garantindo a segurança dos munícipes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 1º de junho de 2026, vereadora Adriane Rodrigues Capim. Vereadora, gostaria de comentar agora sobre a sua indicação? Presidente, eu vou comentar sobre a indicação na tribuna. Obrigada. Passamos, então, para a leitura de pareceres e votação do projeto de lei número 10, 2026. Parecer jurídico do projeto de lei número 10. Em justificativa ao projeto, o Executivo alega os benesses do referido projeto, tais como a eficiência administrativa, estímulo ao acordo, justiça fiscal, inexistência de renúncia de receita significativa e outras. Nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 12 da Lei Orgânica Municipal, o município poderá legislar sobre os assuntos de interesse local e verdes. Artigo 30, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto em questão atende ao município na questão da agilização de as questões envolvendo os imóveis nas operações que menciona, bem como deixa cristalino que não há renúncia de receita, portanto, não existe perda de arrecadação pelo ente público, ao mesmo tempo que não onera o município em permutas ou desapropriações danigadas. O presente projeto atende os requisitos legais na sua forma de elaboração, bem como a competência de iniciativa, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser sanada. Assim sendo, é o presente para manifestar sobre a legalidade do referido projeto, emitindo parecer para que seja submetido ao plenário da Câmara para sua discussão e votação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta por Érico Henrique Custódio, José Salles e André Aparecida de Moraes, no termo do artigo 61, inciso 1, alineado, Regimento Interno da Câmara Municipal de Carvalhópolis, apresenta parecer sobre o projeto de lei número 10 de 26, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre transmissão de bens imóveis e IPBI, em operações de permuta e desapropriações amigáveis, no município de Carvalhópolis, com fluxo no artigo 156, parágrafo, inciso 2º, artigo 150, inciso 2º e parágrafo 6º da Constituição Federal, e artigo 176 do Código Tributário Nacional. Abertura de créditos especiais da outras providências nos seguintes termos. O projeto de lei número 10 de 2026 atende às determinações legais conforme parecer jurídico. Desta forma, esta comissão é emitir parecer para que o presente projeto seja colocado em plenário para discussão e votação. Comissão de Orçamento e Finanças. Comissão de Orçamento e Finanças, composta por Antônio de Carvalho, Josué Santos Salles e Adriane Rodrigues Carvalho Caproni, nos termos do artigo 61, alínea do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta parecer sobre o projeto de lei número 10. Em reunião, esta Comissão de Orçamentos e Finanças chegou a uma deliberação na qual segue o parecer jurídico. Portanto, deve o projeto ser submetido ao plenário para votação. Carvalhópolis, 25 de maio de 2026.
Podemos, então, passar para a discussão e votação do projeto de lei número 10, de 29 de abril. Vereadora Adriane. Presidente, boa noite. O pessoal está falando aqui que o som está muito baixo. Se puder aumentar. Ah, beleza. Tá. Podem me falar aqui agora como que está o som? Se está dando para todo mundo ouvir, quem está nos assistindo? Está falando que está horrível. Será que é o meu microfone? Tá. Eu vou prosseguir aqui, então. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, na última sessão, eu pedi vista nesse projeto para dar mais uma estudada. Gostaria de saber se tem mais algum vereador que estudou também, tem alguma coisa a comentar a respeito do projeto. Então, eu quero deixar bem claro, quando eu pedi para estudos melhor do projeto, não quer dizer que eu estou indo contra o desenvolvimento do município, e nem contra os mecanismos que facilitem as desapropriações amigáveis. Porém, estamos tratando de renúncia de receita tributária. E isso exige responsabilidade, como eu disse na sessão passada, transparência, critérios muito bem definidos. Os meus questionamentos quais garantias teremos de que essa isenção será aplicada apenas em situações realmente necessárias e de interesse público. Também considero, presidente, importante compreender melhor os cálculos apresentados no impacto financeiro, pois toda renúncia de receita, de arrecadação, precisa ser analisada com muita cautela. Isso foi os pontos que eu achei aqui no projeto, por isso eu estou comentando. Algum vereador tem alguma coisa para falar também a respeito? Já pode ir para a votação, presidente? Você já vai comentar ou vai... Na desapropriação amigável, lendo o projeto e procurando me informar mais, nesse caso aqui, é só para regulamentar, porque já existe a jurisprudência da desapropriação amigável. Eu, na minha concepção também, no meu entendimento, eu achei que faltou mais critérios mais rígidos. Foi isso que eu encontrei. Obrigada, presidente. Mas alguém gostaria de comentar? Podemos passar para a votação, então. Começando por você, vereadora. Presidente, embora eu tenha ressalvas, a esse projeto, eu sou favorável ao projeto, portanto, quero deixar registrado aqui as minhas ponderações, mas acompanho o voto favorável da maioria dos vereadores. Vereadora Andréia. Vereador Daniel. Sou favorável, presidente. Vereador Antônio Carvalho. Também sou favorável ao projeto. Vereador Creuton. Favorável. Vereador Eric. Favorável, presidente. Vereador Josuel. Presidente, antes de fazer meu voto, eu gostaria de justificá-lo, porque quando a gente trata do artigo 1º da lei, quando a gente fala da permuta, a gente está falando da troca. Então, não é justo você fazer uma troca e ter que pagar ao município por uma troca que você está fazendo com ele. No mesmo sentido, o inciso 2º da própria lei, quando fala da desapropriação amigável, é no mesmo sentido. Você vai fazer uma desapropriação amigável entre ente público e particular. E o mesmo ter que pagar, mais uma vez, por algo que está beneficiando o município, também não se torna justo. É por isso que já há jurisprudência, como a senhora bem relatou. Em outro ponto também, quando a gente fala sobre quem vai determinar isso e quem vai legalizar isso, é o interesse social.
Quem vai determinar isso são decretos decreto do Executivo. Se há interesse social naquela demanda, vai acontecer uma desapropriação para a construção de habitação. Há interesse público? Há uma permuta entre um prédio e um terreno, onde há interesse do município para a construção ou qualquer coisa nesse sentido. Há interesse público. Então, quem faz esse decreto são as partes, em especial o Executivo. E quando a gente fala da renúncia de receita, a gente não ocorre essa renúncia de receita pelo estudo que já foi feito pela parte de contabilidade do município, baseando-se no artigo 179 do Código Tributário Nacional e também dentro da lei de responsabilidade, sendo que se houvesse essa renúncia de receita, tinha que constar em lei, tinha que constar nessa lei, também constar no orçamento a renúncia da receita. Então, é um projeto totalmente legal, sem inconstitucionalidade, ser sanado, sou favorável à lei. O projeto, então, foi votado por unanimidade. Podemos passar, então, para a inscrição à tribuna. Os vereadores que forem fazer o uso, por favor, manifestar-se. Vou fazer o uso, presidente. Eu peço licença, presidente, para mim retirar da reunião, que eu tenho um compromisso agora. Vereadora Andréia. Vereadora Adriane. Vereador Creuton. Boa noite aos presentes, boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu trago uma solicitação aqui da estrada do bairro Lambari, onde foi feito um pedido para passar a máquina lá, e semana passada eu já fiz essa cobrança junto ao secretário e ele não conseguiu fazer essa semana ainda. Espero que essa semana possa estar fazendo lá para os usuários. E a passagem lá que eu pedi para cascalhar e dar uma melhorada lá, que passagem do Zé Antônio. Hoje, inclusive, foi interditado ali para onde vai ser feito o calçamento, e já passei por lá e a estrada lá está muito estreita e está precisando cascalhar, que se chover lá não passa nem a pé, acho que não passa lá. E também um passador de gado que eu solicitei aqui para fazer, que foi retirado lá e não foi instalado até ontem, não foi. Se foi agora à tarde, não passei lá mais cedo, não estava. E a respeito também do campo Society, onde já tem uns 3 meses que foi locado lá para o pessoal jogar e não foi feito teve nenhuma ação lá para melhorias. O campo acabou e não foi feito. Então, peço aqui que esteja olhando isso para nós lá.
As luzes da Copasa também não foi podada. Gostaria que isso fosse feito assim que possível. E tem também lá aquelas manilhas onde foi colocada a mais lá no aterro. Se fosse possível, colocar uns caminhão de terra lá para nós. No mínimo, ao menos ali na curva após a Copasa e depois da ponte lá. É pouca terra, uns 3, 4 caminhões cada uma. Se possível, fazer isso para a gente também. Agradecer ao Diogo, que quando precisa dele, está prontamente para atender a gente. Pedir desculpa aí, que inclusive, eu usei ele fora do horário de serviço dele, mas me atendeu prontamente. Obrigado a você, Diogo. E fui também questionado a respeito dos banheiros químicos, na semana passada foi levantado aqui. Aí eu fui ver realmente lá o contrato, onde consta-se 20 banheiros, foi locado. Só que são 3 diárias, o equivalente a R$ 230 cada diária, a 83 centavos, no total de R$ 13.249,80. É onde eu, juntamente com até o vereador Josué estava comigo, nós analisamos o processo lá de licitação, o que consta lá é isso. Eu não sei se o vereador quer comentar alguma coisa, se for possível. Obrigado, vereador Cleuto, pela parte do nosso tempo. Estabelecer um pouco da verdade e defender o secretário tão honrado como o secretário Emerson, porque a pasta de responsabilidade dele, o tema surgiu aqui a semana passada, aonde citou que que havia 60 banheiros, mas não trouxe esclarecimentos. O que foi falado que foi na festa, contou banheiro, unidade por unidade, e quem ficou ruim na fita foi o secretário Emerson. Então, acreditando na umbridade, na honradez do servidor Emerson, a gente precisa fazer mais uma vez essa defesa da repartição a qual ele representa. E quando o senhor traz esclarecimento a respeito da pasta, e a respeito das quantidades de número, é aquilo que a gente sempre pede. Primeiro, se constatar alguma irregularidade, buscar informações precisas, para que as pessoas não sejam escarnecidas na rua. E é importante a gente falar isso, porque quando a gente pega o contrato, a gente percebe que ali se fala sobre um valor global. E a gente mais leigo, como eu sou eu não sou técnico na questão, eu não vou saber. Muitas das vezes as coisas a gente lê, mas a gente não sabe decifrar ou decidir o que é que nós estamos lendo, porque por não conhecer a parte ou a causa. E quando a gente pega, a gente vê que é um contrato global. E a gente percebeu que foi uma falha infeliz. Eu estou aguardando aqui, pelo menos, um reconhecimento disso, para que se exima de responsabilidade o querido servidor Emerson. Obrigado pela parte, vereador Cleuto. Eu queria perguntar para Vossa Excelência o seguinte: no edital, quantos banheiros tem no total no edital? Os banheiros são 60 diárias. Então, deixa eu te falar. Foi locado 20 Então, banheiros para 3 diárias. Esse edital dá uma suspeita para a gente de 60 banheiros. Igual foi dito na semana passada aqui, Isso aí é só uma questão 60 de banheiros dividido interpretação. para 3 dias. Isso é uma Então, questão o de total é 60 interpretação. banheiros. Todo mundo ia ver. suspeita, Ó, não. eu estou respondendo para ele. Não Eu dá não suspeita, não. Você pedi tem a palavra para o que senhor. interpretar. Eu não pedi a palavra para o senhor. Não pedi a palavra para o senhor. Valor global. Não pedi a palavra para o senhor. É o seguinte, dá a entender que é 60 banheiros, não é verdade? Que está no edital. Mas são 3 dias de festa, São Antônio. É uma questão de raciocínio. No edital também consta 3 palcos. Consta 3 palcos no edital. Tem 3 palcos na praça? Não, mas tem 3 dias de festa. Então é a mesma justificativa. Então, vereador, pelo que o senhor falou que está no edital 60, o senhor não viu o edital. Pelo que o senhor falou que tem 60 banheiros, dá a impressão que é 60 banheiros. Tinha que estar na praça. Mas aí, como a vereadora André falou que eram 60 banheiros, o senhor disse
vereador Josué também foi que disse, os 60 banheiros divididos para 3 dias, né? Aí dá 20. 20 Mas banheiros. só que no edital, quem vê o edital lá, vê que é 60 banheiros. Não sei que o senhor não vai concordar comigo, mas o edital, se tiver assim, está errado. Vereador Clodoaldo, peço-me mais uma parte, porque quando a gente, mais uma vez, valida mais uma vez a situação, a gente está dizendo que as pessoas são tudo corruptas. A gente está cansado disso. A gente está cansado de toda semana ter que vir aqui na Câmara para dizer que as pessoas não são, até que se prove. Aqui o edital fala que também tem 3 sistemas de som grandes. 3 sistemas de som. Tinha 3 palcos na praça? Não tinha. Quando eu falei da questão técnica sobre SV, que é a questão global, se fosse o edital, aí você pega o outro, está aqui, você pega o outro edital de bloco, está lá unitário. Então, às vezes, vereador, a gente quer pegar algo para criminalizar ou para escarnecer a administração, para falar que está tudo errado, e a gente joga no vento. Toda semana a gente está tendo que responder coisas desse sentido, e isso desgasta a gente. Toda semana é uma narrativa que está sendo criada, toda semana. Então a gente precisa, principalmente nós, que somos a representação do povo, se polir um pouco mais. O discurso político, tudo bem, cada um fala o que quer, mas quando se empreta algo que possa acarretar crime sobre as pessoas, mais uma vez eu peço que a gente possa ter um pouco de limite nas palavras, só isso que eu peço. O vereador, mas só para concluir, se o senhor me permite, esse vereador, não sei o que passa na cabeça do vereador. A gente está falando uma coisa e está falando outra. Nós estamos discutindo, vereador, os 60 banheiros. Nós estamos discutindo que política, aqui se faz política, é o senhor. Dá licença, o senhor que faz vereador. política aqui. Dá O licença. senhor tem que criar juízo, largar uma coisa politicagem aqui, puxar saco dentro dessa casa aqui. Dá licença. No seu tempo, aí depois o senhor discute com ele. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vereadora Adriane. Mais uma vez, boa noite. Meus cumprimentos à presidente e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, hoje eu estive fazendo a visita na quadra, como eu disse na semana passada, a resposta do ofício que encaminhei à prefeitura, pedindo a data da conclusão da reforma da quadra. Então, o prazo vence amanhã, e hoje eu estive lá na quadra fazendo uma visita lá, conversando com o secretário Fagner, e pude constatar que está nos finalmente ali, né, para fazer a inauguração. Só que a tinta que foi usada no piso da quadra já está descascando. Estão utilizando, sim, mas ainda nem estão utilizando muito ali a quadra para estar na situação que está. Então, eu peço que ali seja feita uma tintura com tinta específica. O próprio buraco lá, quem fez foi os servidores lá do clube, do esporte, para a instalação das redes. Então, ainda tem umas coisinhas ali, deixando a desejar. Mas, como eu já havia dito aqui, em resposta ao... Acho que caiu... Pronto, agora sim. Como eu havia dito, então amanhã vence o prazo aí, e lembrando que esse recurso dessa reforma da quadra é da gestão passada, né, do prefeito Curió, do ex-prefeito, e agora onde está sendo concluída essa reforma na gestão agora do Pedrinho. Então, pedi aí para ter mais um pouco de fiscalização ali a respeito das tintas que serão utilizadas ali na quadra, porque as que passaram no chão já estão descascando. Meus agradecimentos mais uma vez ao Fagner, que é o secretário de esporte. Na sexta-feira eu fui lá e vi os servidores limpando a quadra, lavando tudo. Camila, Sandrinha, Fernanda, o Nelson. Quero agradecer o Nelson, que o Nelson com
do próprio bolso, ele comprou baldes de cloro para a piscina. Então, o próprio servidor comprando aí o cloro. Nelson, muito obrigado. Obrigada a vocês aí pela dedicação aí no trabalho de vocês. E também, presidente, falar das ruas da cidade. Tem ruas que estão com mato alto, ruas sujas. Estou falando hoje especificamente do Jardim Laura. Lá tem reclamação que faz tempo que não está passando o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza são poucos. Eles não dão conta de fazer tudo, porque é muita coisa para eles. Inclusive, quando tem eventos, eles vai de madrugada para a praça, para poder limpar a praça. Eles não estão dando conta de ficar arrancando também o mato com a mão. Então, pedi aí para o prefeito já começar a chamar de novo, né, o pessoal do concurso de serviços gerais. Porque o que a gente vê, o pessoal que está fazendo essa limpeza não está dando conta. As meninas, os meninos que fazem a limpeza aí, faz muito bem feito, sim, mas são poucos e eles não estão dando conta, que é muita coisa. Quantas vezes eu já vi as meninas arrancando matos aí com a mão e a gente percebe, a cidade está precisando muito de uma limpeza. Jogar um veneno nesses matos, não sei como que pode ser feito, mas está precisando. A respeito da minha indicação, presidente, o vereador Cleuto até comentou aqui a respeito da ponte. A minha indicação, vereador, foi justamente a respeito disso hoje. Está perigoso, cedeu lá o aterro, próximo ali à ponte, após a ponte, né? Está um buraco lá e está muito perigoso para quem vem do São João para cá, à noite principalmente. E pedir que consertem a ponte também, né? A ponte está quebrada, os corrimãos ali quebrados, e está muito perigoso ali. E também, não é a primeira vez que vem essa indicação aqui, outros vereadores já fizeram indicação, já falou aqui informalmente, e agora, mais uma vez, eu trago essa indicação aqui a respeito da ponte ali do Rio Dourado. E também não é novidade falar do Mataburro, próximo à propriedade do senhor Tintim. Eu passei lá no sábado e, por pouco, eu não caí lá também. Pedi urgente a manutenção naquele Mataburro. Está muito perigoso lá. Que, por favor, dê uma olhada, porque ali é um local que transita vans de alunos e também as outras pessoas que utilizam ali daquela estrada. Então, presidente, pedi mais uma vez para que esse mataburro aí seja consertado lá, para poder dar mais segurança para quem utiliza dessa estrada. Muito obrigada. Tem mais uma, estava me esquecendo aqui. Hoje também, na visita que eu fiz na quadra, fui informada que teve 3 jogos lá na sexta-feira. A quadra estava muito animada. A quadra não, o clube, né, que tem a quadra o Society, a outra quadra de cima do Society, e também essa quadra que ainda não teve inauguração, também teve jogos. Então, foram 3 jogos na sexta-feira, e o pessoal cobra da gente como que vai ficar a situação do bar do clube. Que há tempos, desde a gestão passada, falaram que ia fazer uma licitação para o bar da praça, o bar do campo e o bar do clube. E até hoje, nada foi feito. Então, aguardando aí essa licitação aí e também respostas a respeito disso para estar passando para a população. E também o Fagner nos informou que ele conseguiu uma verba de R$240 mil, o presidente até já tinha falado aqui, mas ele me comunicou hoje. Então, parabenizo aí mais uma vez aí o setor de esporte. Muito obrigada, presidente. Boa noite a todos. Vereador Antônio Carvalho.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite a toda a população que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu quero falar a respeito do estrado também, aonde que eu falei semana passada aqui, a respeito do aterro lá do estrada vai para Catanduva. Então, eu estive lá ontem cedo, foi feito o serviço lá. Quando está de sol, está maravilha, muito bem feito, ficou muito bem feito. Mas a primeira chuva que der, senhor presidente, vai tocar tudo embora. Porque a distância que a enxurrada corre lá, mais de 1 quilômetro, não tirou a enxurrada vai tudo em cima do aterro. Então, conversei com o secretário de obras, o Reginaldo, e porque amanhã vai ele e o Savinho lá, ver se, de que forma vai tirar essa enxurrada. Dei uma sugestão para ele, fazer uma caixa e manilhar a enxurrada antes de chegar no aterro, sortar, indo do lado esquerdo, sortar para o lado esquerdo, lado direito, sortar para o lado esquerdo, ou aterrar o aterro, tirar a enxurrada só para o lado direito e colocar dentro do açude. Então, conversei com o Savinho também, ele falou que vai fazer esse reparo lá, porque se não tirar a enxurrada, perdeu o tempo de ter feito o aterro. Porque a primeira chuva que está lá vai tocar tudo embora. Segundo eles, vai fazer, amanhã vai lá verificar e ver o que vai ser feito lá. Então, quero agradecer ao Reginaldo e o Savinho também, que conversei com eles, está de acordo de lá fazer o reparo para tirar essa enxurrada. Quero falar também, senhor presidente, a respeito de lombada, onde a vereadora André também pediu várias vezes aqui, na rua de sua casa, vereadora, lá próximo à casa do senhor Francisco, Vicente também pediu uma lombada lá, inclusive ele, que a administração foi lá, já mediu tudo para poder fazer essa lombada, mas só que ficou só na medição e não resolveu. Então, pedi à administração que atende o pedido dos moradores lá. Senhor presidente, eu também até não queria tocar nesse assunto, mas a gente tem que tocar no assunto, porque a gente é questionado. Na semana passada, o vereador Josué falou para mim que eu não entendo de lei. Eu queria falar para o novo vereador que quem entende de lei é advogado. O vereador não precisa estar entendendo de lei, não, para legislar. A função do vereador é legislar, valorizar o apoio que a população nos der para a gente exercer o cargo. Por quê? O vereador, em vez de legislar, ele fica puxando saco da administração, falando besteira aqui nessa tribuna. Então, tudo para ele está nota 1000. Tudo para ele está nota 1000. Mas, infelizmente, o senhor tem que aprender a legislar. Porque até hoje você não aprendeu. A única coisa que o senhor aprendeu é puxar saco e falar bobagem nessa tribuna. Que a função do vereador é legislar, é o que o senhor não faz. Porque quando o prefeito está fazendo aquilo que precisa ser feito no nosso município, beleza, de falar, puxar saco, mas infelizmente não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Nada que mereça um elogio. Inclusive, o senhor sabe disso. Essa semana passada, senhor vereador, o senhor recebeu áudio que nem responder para o munícipe não respondeu. A respeito do posto de saúde, do atendimento no posto de saúde. Vou citar nome aqui do Leonel Forte, quando o filho do Marquinhos, do Zé Gato, desmaiou lá na oficina do Leonel, que puseram aqui no carro, 6 horas da tarde, estava fechado, não teve atendimento para o menino desmaiado, deu corrupção no menino, levaram o menino na casa do Marquinhos, encontrou com ele que vinha vindo, levou para Machado, para socorrer o menino. Aí, vereador, isso que é a função do vereador, viu? O senhor recebeu um áudio, viu o áudio e não respondeu para a pessoa, para o munícipe. Então, se o senhor fosse um vereador que gostasse de legislar para a população, o senhor tinha, ao que o senhor viu o áudio, ter respondido o áudio para o morador, para o munícipe. E o que o senhor não fez. E está vendo essa tribuna aqui, falar que está 1000 maravilhas, está bonito, está beleza. Então, isso, o senhor tem que aprender a legislar, que até hoje você não aprendeu. Outra coisa também, nobre vereador, presidente Mariângela, a senhora também presenciou, o vereador Eric também presenciou,
o Luizinho Sobadu lá no posto de saúde. Colocou um áudio para toda a população ver. Inclusive mandou áudio para todo mundo. Então, a senhora presenciou, viu que tristeza. Nós tudo aqui são pai e mãe. Nós temos filho. A senhora já pensou um filho com 40 graus de febre, no colo do pai, pedindo socorro. E 3 médicos lá, e não teve socorro. Para ele procurar um socorro, diz ele no áudio, teve que procurar em Poço Fundo. Tirou o menino de dentro do socorro, dentro do posto de socorro do Carvalhópolis, que não teve socorro, foi procurar socorro em Poço Fundo. Então, isso é vergonhoso para o nosso município. Isso que o vereador Josuel, que devia de vir nessa tribuna, falar a favor da população, não puxar saco do prefeito. Tudo é o prefeito que sabe tudo. Tudo é o prefeito que é nota 1000. O senhor viu também a pesquisa da avaliação do prefeito? Para onde o senhor disse que era 80%? O senhor viu para onde que foi? Para mim, tinha que ser 0. Mas teve 40%. Tinha que ser 0, porque não está fazendo nada. A única coisa que faz é mentir e enganar a população. É isso que a administração faz. Então, tinha que ter nota 0, mas infelizmente ainda teve 40% de avaliação. Então, senhor presidente, isso aí eu não presenciei. A senhora... Pode sim. Vereador, realmente eu estava ali no momento. Eu estava com o Luizinho, inclusive conversei com ele, já tinha ido embora para casa. Ele me mandou um áudio contando tudo isso. Eu não fechei meus olhos, porque não é do meu jeito de ser. Rapidinho eu entrei em ação por ele. Ele é a maior prova disso. Rapidinho eu liguei para o Marcos Vinícius, que estava atendendo o Poço Fundo, consegui marcar para ele uma consulta e ele levou o menino no mesmo instante. Então, eu não fechei os olhos para isso, não. Tá, eu vi, não. Inclusive, ele me no áudio contou. dele tem isso, que a senhora ligou lá e já deixou preparado quando ele chegasse. Mas veja bem, vereador, 3 médicos no posto não atendeu o menino. 3 médicos não atendeu o menino. Então, isso é uma injustiça. Isso aí, de que forma que a gente vai elogiar? Senhor presidente, eu estou falando, eu queria que só prestasse atenção, pelo menos no que a gente está falando, porque a gente tem que falar visando para a mesa diretora. Mas, então, eu queria que a senhora... Então, senhor presidente, a gente fica triste de acontecer isso. Com 3 médicos aqui, tinha que atender. As crianças chegou com febre, tinha que ter prioridade, mas infelizmente não teve. Então, é muito triste isso. Isso tinha que ser mudado. Tinha que ser mudado, tinha que o prefeito vir ali, ver o que está acontecendo, porque isso não pode acontecer igual aconteceu com o menino do Marquinho, que o Leonel enviou um áudio para o Josuel e um áudio para o prefeito. O prefeito respondeu para ele que no outro dia ia lá no posto para conversar com o pessoal. Ele, segundo ele, que nem sabe se aconteceu isso ou aconteceu. Não sabe se foi ou se não foi. Então, o prefeito tem que tomar providência disso, que o prefeito é o prefeito do nosso município. Ele tem que tomar providência disso. E eu tenho certeza disso também, porque quando eu fui levar ao conhecimento dele no gabinete, ele já sabia, porque o Luizinho encaminhou o mesmo áudio para todos nós. Verdade. E já houve, eu sei, porque ele me contou que já houve uma reunião com as principais cabeças dali do setor de saúde, que foi chamada a atenção, porque eu e a Andréia podemos falar isso, vereadora Andréia, podemos falar isso tranquilamente. Quando nós trabalhamos ali, a primeira coisa que você tem que fazer é perceber aqueles de mais necessidade. Verdade. Por isso que é chamado de triagem. Mas, e na triagem a gente percebe isso. Foi feita a triagem,
notou que ele estava com 40 graus de febre e mesmo assim não foi atendido. Concordo. Foi uma bobeira, porque ele contou que o menino estava dando vômito, estava com febre, então ele não poderia ter saído sem atendimento, ao meu ver. Então, é isso que tem que acontecer. Chegar uma pessoa lá com mais prioridade, tem que ser atendido. Porque não é todo mundo que chega lá que está necessitando urgente no médico, às vezes pode esperar um pouquinho, quem está mais sentindo mais mal, pode passar na frente, que ninguém vai achar ruim, todo mundo tem consciência disso. Então, depende ali, do funcionário ali, entender que aqueles que têm mais prioridade têm que passar na frente. Não é verdade? E outra coisa também, senhor presidente, hoje, me mandaram uma foto de uma van que a Polícia Federal parou lá em Poços de Caldas sexta-feira. Infelizmente, senhor presidente, eu coloquei essa foto no grupo de notícia de Carvalhópolis. Acabei de colocar, o Diogo não gostou. O Diogo não gostou. Aí eu até falei para ele, está no grupo isso aí. Ele até questionou alguma coisa lá, eu falei, mas isso aí não tem nada que esconder não, aconteceu, né? Aí, eu até questionei a ele a respeito disso, ele falou que foi resolvido os problemas lá, e foram lá, conseguiram tirar a van, trazer a van embora, né? Mas ele não deixou de achar ruim de eu colocar, porque eu falei, não tem nada que esconder de ninguém não, hein? O grupo da cidade de Carvalhópolis, todo mundo assiste o grupo, então não tem nada que esconder de ninguém. Se eu não coloco essa foto no grupo, senhor presidente, ninguém ia saber do que aconteceu. Ninguém ia saber. Por isso que eu falo que é importante a gente esclarecer a população, não esconder nada do povo. Aconteceu, o que tem o povo saber? Ele não gostou de eu ter colocado. E quero agradecer ao Guilherme, o secretário de esporte, que quando ele viu que o Diogo respondeu mal, ele ligou para mim. Pediu desculpa, que ele errou, que pediu para, se Deus quiser, nunca mais vai acontecer isso. Então, quero agradecer ao senhor, Guilherme, pela atitude, senhor, pela a gentileza de esclarecer, não só eu, a população, tudo, que isso aí estava escondido. Eu levantei a lebre e o senhor foi verdadeiro com as suas palavras, com a sua resposta, de esclarecer o fato que aconteceu. Então, quero agradecer ao senhor, Guilherme, de coração, que é isso que tem que ser feito, é transparência na administração, na pasta que o senhor ocupa. Conclui, vereador. E muito verdadeiro com as coisas. Então, quero agradecer, senhor, de coração. Quero também falar aqui também, fazer outro Conclui, pedido, vereador. só para concluir, que meu espaço foi muito ocupado. Eu quero fazer um pedido também, novamente, senhor presidente, que o secretário de obras, que faz a estrada lá do Amor, que eu achei que ia fazer essa semana, não fez. Eu até ia fazer um vídeo lá para mostrar para toda a população a situação, mas infelizmente não teve jeito de eu fazer o vídeo. Então, pedi, por gentileza, que resolva o problema lá da estrada e tirar a enxurrada para não afetar o rego d'água que corre, que vai lá para o Amor, para a Cidinha, irmã da Adriane. Então, fazer um trabalho aí que fica bom para todo mundo, que precisa ser feito. Boa noite, muito obrigado. Vereadora Andréia. Boa noite aos vereadores. Boa noite, Leandro. Boa noite, o que nos acompanha pelo Facebook. Presidente, realmente, quantas vezes nós bateu na porta dos médicos lá, né? Entende? Rápido, passando mal, né? Então, é isso aí que a gente acaba vendo, né? Para falar a respeito também, que o Antônio Carvalho falou a respeito deles procurar o posto lá, a família do Leonel. O Leonel me mandou um áudio. Eu acho assim que o posto deveria funcionar até às 10 horas, do jeito que estava acostumado. Está certo que está abrindo final de semana, está ficando aberto durante final de semana, feriado com médico, mas que tivesse até às 10 horas, porque se tem uma enfermeira lá, já tem um suporte, né?
Quantas vezes eu, a Danusa, as meninas da noite saíam correndo com um paciente, às vezes não tinha médico, mas a gente mesmo já ligava o oxigênio, já colocava na ambulância e já saía correndo para Machado. Tendo ambulância lá, né, já ajuda e tendo uma enfermeira, porque já dá os primeiros socorros. Então, eu acho que o posto deveria funcionar até 10 horas do jeito que estava e depois continuar com o motorista lá, que é de costume. Porque pelo menos já tem uma pessoa lá para olhar uma pressão, poder fazer uma injeção. Então, peço aí que faz essa escala de plantão até as 10 horas, para não estar acontecendo isso, porque eu tinha certeza que se tivesse uma enfermeira lá, tinha dado o primeiro atendimento para essa criança, não precisava sair correndo do jeito que foi. Né? Medicar, claro que a gente não é da nossa ossada, mas pelo menos um suporte a gente já dava nos primeiros socorros. Então, peço aí que volte esse posto a funcionar até 10 horas da noite. Semana passada eu falei aqui a respeito do bueiro da minha casa. A grade continua do mesmo jeito. Essa semana caiu uma saveirinha lá. Eu acho que o pessoal que está fazendo entrega deu o que fazer para tirar a saveira que caiu lá no bueiro. Porque desde o desfile de carro de cavaleiro, que foi do primeiro, já tinha arrancado essa grade que estava no bueiro. Então, pedi para o encarregado que possa estar colocando essa grade de novo. Quanto aos quebra-mola, vereador Antônio Carvalho, eu já cansei de cobrar. Já pediu várias vezes um quebra-mola em frente ao supermercado da Sandra, porque ali é um lugar perigoso, que é porta de escola. Infelizmente, a gente não é atendido. E sobre a indicação da vereadora Adriana, eu até tinha notado aqui, sábado eu pude observar o perigo que está ali a ponte da Copasa. A ponte está perigosa e do lado do barranco abriu um buraco. Se a pessoa que não conhece a estrada vir de noite ali, é muito perigoso acontecer um acidente. Então, peço que eles vejam isso logo, né? Resolve esse problema logo. E quanto à fala do vereador Creuto, do vereador Josuel, que pegou uma parte da semana passada que eu falei a respeito do banheiro, hora nenhuma desconfiei do secretário da Cultura, porque eu conheço o serviço do secretário, do Emerson, eu sei da pessoa sensata que ele é. No entanto, eu estou no grupo do comércio, de barraca, das festas aí, dessas comemorações que teve aí. Eu vejo tanto que ele é justo. Sempre eu falo lá para ele é muito justo. Ele não puxa nem para um lado e nem para o outro. Ele é muito honesto. Ele é em cima do que é ser feito. Ele não puxa para lado nenhum. Ele é muito certo com as coisas dele. Hora nenhuma eu falei que a culpa é dele em questão do banheiro. Eu só peço que quem fez esse relatório do banheiro, que foi 60 banheiros igual foi falado, e realmente foi pago 20, que coloca mais visível para a pessoa ver, porque qualquer um que vê ali dá a impressão que era 60 banheiros. Né? R$300 cada banheiro dá quanto? Né? Então, peço que seja mais claro, porque está no portal da transparência, cada um, né, vai entender que é daquele jeito. Quanto à fala do vereador Josuel, ele veio aqui defender o banheiro. Beleza, se foi 20 banheiros, está certo, resolveu o problema. Conversei com o Emerson essa semana, estou falando aqui para colocar mais claro para todo mundo enxergar. Só que em questão das pedras, que está no portal da transparência, que é R$72 mil, eles não falaram aqui. Das palmeiras, que está no portal da transparência, que ninguém sabe na onde que está, ele também não falou. Ele defendeu o que estava lá, que eram os banheiros. E eu perguntei semana passada para ele, que ele veio falar, a vereadora falou, e as pedras? Não teve a resposta. Engraçado, né? Então, o que convém, ele fala, o que não convém, ele não fala. Ele gosta muito de respeitar as pessoas. Eu exijo, vereador, que você me respeite da mesma forma que eu respeito você. Você entendeu? Eu sempre respeitei você. Eu nunca peguei gancho nenhum na tua palavra aqui. Você fala o que quer para o Antônio Carvalho. Você desrespeita ele. Então, eu espero que você exija mais um pouco de respeito comigo, tá? Porque, hora nenhuma, eu falei do secretário de Cultura. Eu só cobrei, que é direito meu, que eu entendi de uma forma. Beleza, se é o que
que está lá, que é os 20 banheiros. Beleza. Mas eu só tive a resposta dos banheiros. O resto que eu cobrei aqui, infelizmente, nenhum vereador veio aqui e falou para onde que foi. Então, e vou cobrar toda vez que eu ver alguma coisa no portal da transparência, que eu ver alguma coisa que eu não estou de acordo, eu vou vir e vou cobrar, porque é obrigação minha, eu sou pago para isso, eu recebo para isso. Então, eu não aceito ninguém querer vir passar por cima de mim, não, porque ninguém é mais do que ninguém. Aqui nós somos todos iguais, nós foi eleito para trabalhar para o povo. Não tem nada de querer um atropelar o outro, não. As pessoas têm que ser mais humildes, têm que ter mais humildade, escutar mais as pessoas. É igual o vereador Antônio Carvalho falou, ele não deu resposta para o Leonel, deu? Não deu. O Leonel precisava de uma resposta. Na hora que ele me ligou, que eu recebi o áudio, que a esposa dele me passou, né, eu falei, isso é lamentável. Então, estou cobrando hoje que esse posto fique aberto até às 10 horas, para não acontecer igual aconteceu semana passada. Beleza, se o médico não está lá à noite, mas tem uma enfermeira com suporte, que possa entrar na ambulância e dar os primeiros socorros. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes eu já entrei naquela ambulância à noite e fui acompanhar a paciente. Se não dava certo em Machado, a gente ia para Alfenas, mas sempre junto com o paciente, a gente nunca deixou no meio do caminho. Vereador, só um espaçozinho. Pode falar. Quando você falou aí do Leonel, que eu falei aí, eles puseram o menino no carro, na caminhonete, trouxe aqui no posto, mas esmurrou a porta, gritou, nenhum saiu lá. Aí levou o menino lá para casa do Zé Gato, encontrou com o Marquinho, aí puseram no carro e levaram para Machado. Que adianta que a fila de carro pendurado, né, queimando o sol quente ali, que não tem um carro para socorrer uma pessoa? Coisa mais triste do mundo. E olha que eles gritaram para poder, e ninguém atendeu. Onde estava? Então, Alguém sabe onde estava? E tendo uma enfermeira à noite ali, se não tem um, liga para o outro, igual eu fazia. Eu mesmo, quantas vezes pegava a ambulância, punha o paciente dentro do carro, o Gilson me deu essa autonomia, o Corió me deu essa autonomia, nunca me falaram nada em questão de eu socorrer as pessoas, de pegar a ambulância. Eu mesmo, quantas vezes punha as pessoas na ambulância e levava? É um socorro, é uma emergência, então está ali, tem que socorrer, né? Então, tendo uma enfermeira lá à noite, fica mais fácil. Obrigado, presidente, boa noite. Agora do Luizinho, ele levou para os fundos na garupa da moto. Ele falou. Na garupa da moto. Veja, olha quantos carros tem no posto. Estragado, não tiveram uma pessoa que falou assim, olha, vou dar o carro para te levar. Ninguém ofereceu condução para ele. Levou na garupa da moto, o menino com 40 graus de febre, e se esse menino cai na estrada, no asfalto, isso é muito triste. Pedir a Deus que não aconteça isso mais. Eu levei para ele, porque se não chamou a polícia, tinha que chamar a polícia lá, que resolvia. Porque não é possível, com uma carreada daquela lá, e não ter um carro para socorrer o menino dele. Obrigada, presidente. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres aqui presente. Boa noite, Leandro, que está aqui. Boa noite também quem acompanha a gente pelas redes sociais. Presidente, quero começar minha fala falando de alguns pontos citados aqui hoje. A questão da saúde que eu presenciei, foi dito aqui que a presidente presenciou, mas ela não estava mais no momento. Eu presenciei meio que por cima, pois quando cheguei eu vi a presidente, mas não me deparei com o Luizinho. Só para entenderem, eu fui levar a minha filha que estava passando mal. No momento que cheguei, tinha 3 médicos atendendo, tá? Fiquei na espera. Eu não sou de ficar passando a mão na cabeça, eu não sou de ficar
tentando esconder as coisas. Só fui ter noção do caso do Luizinho e do seu menino, que eu acho que foi citado aqui nessa tribuna, quando o mesmo saiu com o menino dele, segurando o menino dele, para que não o caísse, porque o menino dele estava realmente fraco, e só vi o momento que ele citou a palavra a mim, falando, vereador, tem que tomar providências. Mas como ele saiu, eu vi que ele estava meio alterado, nervoso, com razão, né? Porque quando se trata de um filho, a gente perde mesmo a noção, fica furioso e com razão. Deixei ele ir, porque eu não sabia o real os fatos que estavam acontecendo ali. Fiquei sabendo quando ele me mandou mensagem, dizendo que tinha chegado. Eu vou citar certinho, caso por acaso aqui, para todo mundo saber o que aconteceu. Porque, como já foi falado, ele mandou o áudio para todos os nobres aqui. E antes de qualquer coisa, quero parabenizar a presidente, que de prontidão já arrumou o médico e já o caminhou para um atendimento, né? E tomei conhecimento dos fatos quando ele me mandou a mensagem. E escutando o áudio dele, consegui escutar só a metade, porque meu celular acabou a bateria. Mas eu já estava indignado com o que estava acontecendo ali na saúde. Pois eu mesmo já tinha chegado ali na saúde para fazer a ficha da minha menina 8h40. E na hora que o Luizinho saiu, já eram as 10h30, 10 e pouco. Eu também não tinha sido atendido ainda com a minha menina. Então eu também já estava ali meio desapontado com o que estava acontecendo, e a gente vê as pessoas comentando, conversando, mas nenhum tinha vindo até a mim ainda falar do que estava acontecendo. E sim o Luizinho. E assim que ele saiu, eu acho que é uma criança com febre, que não dormiu à noite, tendo vômito, tem que ser tratado com urgência, ainda mais se falando com 3 médicos ali, né? E ali eu acho que a senhora presidente também percebeu, né, a muvuca que estava ali. Eu acho que eu nunca tinha visto o posto de saúde nosso daquele jeito. E é lamentável o que aconteceu. Só para resumir os fatos, de prontidão, fiz uma reunião com a Pâmela, porque a secretária não estava no momento. Isso já era, eu saí da sala do médico, já era 11 horas, que eu pedi para a Pâmela me esperar, porque eu precisava conversar com ela sobre o que estava acontecendo. E ela me atendeu muito bem, conversamos bastante, dei umas ideias para ela, né, no qual ela aceitou, né. O que acontece na nossa saúde, ou o que aconteceu naquele dia, eu acho que foi um dia triste para a gente, munícipe, triste para a gente, fiscalizador, uma coisa que não poderia ter acontecido. E dei umas ideias para ela, que eu espero que ela acate e tenta fazer da melhor forma possível, né? A gente tem uma triagem no nosso posto de saúde que não consegue classificar urgência, emergência, e é isso que estava acontecendo naquele dia. A gente tinha uma secretária, uma atendente, sozinha, para atender, se eu não me engano, ali tinha umas 100 pessoas, né, presidente? Tinha muita gente. Também falei isso com a Pâmela, eu acho que isso não existe. Ela falou que é por causa de uma troca que acontece por causa do plantão, mas eu falei que ela tem que ver o dia melhor para essa troca, porque segunda-feira é um dia que tem 3 médicos, é um dia que vai lotar de gente mesmo, né? E deixar uma atendente para fazer essas fichas todas é complicado. Outro fato também que estava acontecendo lá é porque trocou o sistema, então eu vi relatos de médicos dizendo que a ficha entrou na triagem, mas quando ia para ele não tinha ficha, sumia essa ficha, por isso estava esse transtorno. Mas nada justifica, né, a falta de atendimento para as pessoas com emergência. Eu dei essa dica para ela, que classificasse emergência, né, para que o caso desse não volte a se repetir.
A gente sabe, eu mesmo vi naquela segunda-feira, que de 100% das pessoas que estavam ali, 80% era para troca de receita. Né? Para 3 médicos atender, eu acho que deveria deixar um médico só para troca de receita, outro médico para atender a emergência, que ali chegasse. Pode falar, presidente. Nesse momento, a gente fica lembrando assim, por que não classificar por cores? Né? Classifica por cores, igual faz em vários hospitais. A Alzira Velano, por exemplo. Machado, mais Machado. próximo da gente. Aí você não deixa esse tipo de coisa escapar. Né? Isso. Então, eu mandei essas mensagens para o Luizinho, ele também me encaminhou essa opção, né, Érico? Por que não faz com a classificação de cores? Mandou até para mim o jeito que é o projeto, que eu já apresentei até para o secretário, o Neto, que ele está passando para a secretária de Saúde. A gente sabe que é um fato lamentável, não é um fato isolado, pelo que eu percebi aqui, esse outro fato não chegou até mim, tá? Mas aconteceu no dia que eu estava lá. Aconteceu comigo, posso dizer, com a minha filha que estava passando mal e ter que esperar também 3 horas para ser atendida, 2 horas para ser atendida. Eu acho que devemos sim, melhorar a saúde. A saúde estava, vamos dizer que estava mal organizada, vamos dizer assim. E espero que tenha feito a organização adequada para que para esses fatos não acontecerem novamente. Presidente, foi falada aqui a questão da tinta da quadra. Eu já tive conversa com a empresa que prestou serviço na quadra. Eu acho que eu já até falei nessa tribuna aqui um mês atrás. Né? Ele falou que a empresa responsável da pintura já está fazendo a manutenção nos próximos dias. Só para dar a resposta aqui para os nossos munícipes. Né? E a questão do buraco da quadra, até na onde eu conversei com o dono da empresa, ele falou que no projeto dele não constava a instalação dos gols, das traves e muito menos os buracos. Então, como a vereadora Adriana aqui mencionou, já foi feito esses buracos, né, pelos próprios servidores lá do clube, mas isso aí também não estava na planilha, então também a empresa não tinha obrigação nenhuma de estar fazendo. Mas a questão da pintura, ele me adiantou aqui que nos próximos dias vai estar fazendo essa manutenção. Agora, a questão do carro de Poços de Caldas. É válido a fiscalização do vereador. É válido. O vereador está aqui para isso. Mas antes de cogitar, não é para esconder a questão da população, falar que não estava ou estava. Até na onde eu sei, até na onde eu escutei os áudios que foram me passados, não é porque é meu irmão, mas sim porque é um secretário. Eu acho que de maneira alguma ele falou de forma arrogante, de maneira alguma ele tentou destratá-lo. Eu acho que isso não é do feitio dele. Ele sabe o lugar que ele executa hoje como secretário, ele sabe principalmente o lugar do senhor, de vereador, de fiscalizador do nosso município. Até na onde eu ouvi, escutei o áudio, ele apenas falou com o senhor e na secretaria dele para ele explicar melhor. Coisa que não era para ele estar feito. A explicação do que aconteceu em Poços de Caldas não é da secretaria dele, né? E sim do transporte. Mas de forma amigável, de forma bem educada, ele falou para o senhor e até a secretaria dele que ele te dava as informações e até falou, que eu escutei o áudio bem nítido, que era para o senhor ir lá pegar as informações para trazer para essa tribuna, para estar explanando para a população. De forma alguma ele tentou esconder ou questionou o senhor no grupo, ou tentou maltratá-lo no grupo, de forma alguma. Pelo menos nos áudios que eu escutei, eu não vi nada disso. E só para lembrar, é um fato que não poderia ter acontecido, errou, teve o erro sim, não vou falar para o senhor que não teve erro, teve o erro sim. Eu acho que não poderia acontecer o que aconteceu. Mas antes desse carro tinha criança, tinha jovens. Eu acho que a gente deveria preocupar mais com os jovens que a criança que ali estava dentro desse veículo. E de prontidão,
o executivo mandou uma pessoa ir lá e retirar esse veículo. De prontidão, o Guilherme, que o senhor tanto parabenizou aqui, ele que foi lá para a retirada desse veículo. Esse veículo teve retido por apenas um curso que o motorista tem, mas não está na carteira dele. Uma falta de atenção que todo mundo pode acontecer com isso. Ele tem esse curso, eu acho que é um motorista que nunca deu problema para o executivo. É um motorista que sempre está ali para ajudar a população na função que ele trabalha. Então, por uma falha humana, onde que todos estamos aqui sujeitos a falhas, eu falho, qualquer um aqui falha, aconteceu isso do veículo ficar parado, mas o Guilherme de prontidão foi e retirou. Mas devemos também aqui lembrar que esse carro está lá levando, se eu não me engano, 17 jovens para conhecer destinos turísticos. Foram conhecer Poços de Caldas. Então, a gente tem que pensar na função que foi fazer, no trabalho que está fazendo para esses jovens, antes de criticar apenas uma falha. Falha que não poderia ter acontecido, concordo. E concordo com o trabalho do senhor de fiscalizar, tá certo? Pode falar. Poderia ser uma falha mecânica que acontecer lá e ficar lá, né? Poderia, né? Concordo com a fiscalização do senhor. Concordo. Mas o secretário que o senhor mencionou aqui é o mesmo secretário que o senhor parabenizou semana passada, retrasada, ou vem parabenizando o ano inteiro. Uma falha já é motivo de criticá-lo. Uma falha que ele não fez. E eu não vi, só se eu não escutei todos os áudios. Mas até na onde eu escutei, eu não vi ele maltratá-lo, senhor. Apenas vi ele convidar o senhor para ir na secretaria dele, para estar explicando melhor os fatos que o senhor está trazendo para a tribuna. Só isso. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vereador Josué. Presidente, boa noite mais uma vez. Boa noite aos vereadores. Boa noite a quem nos acompanha nessa transmissão. Senhora Presidente, eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre o áudio que o Leonel me mandou e também o áudio que o Luizinho me mandou, que são referentes à saúde. Como o vereador Eric aqui já esclareceu muito bem as situações, eu gostaria também de fazer parte desta palavra, ou desta fala, porque ela é importante. E a saúde é um cargo-chefe de qualquer gestão. Mas, quando eu não dei a resposta ao cidadão Leonel, eu estava buscando resposta para dar para ele. Porque tem respostas que não são fáceis de dar, e não tão simples. Da mesma forma, o Luizinho encaminhou um áudio para mim e para todos os vereadores, falando da situação dele. No dia seguinte, eu estava com o prefeito, falei, prefeito, isso não pode ocorrer. Chega uma pessoa passando mal, relatando que passou mal a noite toda e ela tem que esperar na fila, e ela tem que esperar uma triagem. Por que ela não pode ser atendida com prioridade, ainda mais se tratando de uma criança? Conversei com ele. Solicitei dele, como os demais solicitou, que isso não ocorra mais. E isso passa pelos servidores. Essa cobrança passa pelos servidores. Porque o prefeito não está na saúde 24 horas. São servidores que estão ali, que tem que ter essa orientação, de que nessas situações precisa dar o socorro urgente. Quando o Leonel me mandou áudio, vereador Antônio Carvalho, que o senhor é muito bom para tratar sobre isso, mas ele lhe falou que um dia ele me mandou sobre medicamento e eu levei o medicamento para ele. Talvez ele não lhe falou isso. Mas eu fui cobrado sobre medicamento e eu levei o medicamento para ele. Uma sacola de medicamento. Porque muitas das vezes o que eles precisam é disso, de que leve para eles os medicamentos. Coisa que talvez o senhor não faça. O senhor ouve, mas não resolve o problema de ninguém. E aqui eu me solidarizo, sim, com esses cidadãos que buscam a saúde e às vezes não encontram da forma que eles são dignos de receber. É por isso que nós estamos aqui sempre fazendo essa cobrança. Por que quando faz indicação não me oponho às indicações? Porque as indicações são demanda da população. Eu não falo nada sobre indicação, sobre tema nenhum. Todas eu acho que são convenientes e oportunas se apresentar. Mas tem certas coisas que a gente ouve e a gente precisa, de certa forma, chegar nessa tribuna e pautar um pouco da verdade.
a reforma da quadra está acontecendo. É bem verdade. Está até atrasada. Já era para ter sido entregue. Emenda do senador Rodrigo Pacheco, que está lá sendo concluída. Mas em tempos atrás, pessoas que poderiam votar por essa melhora votaram contra. Empréstimo de reforma. E hoje fazem visita constante. Isso é muito bom. Outro ponto importante de falar, que as aquisições que estão sendo feitas ali para a conclusão da quadra, principalmente os acessórios de uso, gols e outros que estão sendo ali colocados, foi através de emenda do deputado Emílio Madeira. O dinheiro que estava lá desde o ano passado, eu já tinha solicitado que tivesse sido feito esse uso lá. Eu falei para compra de material, é para o esporte que veio para isso, pode usar. Usa esse recurso para fazer essas aquisições. E agora está sendo feito colocada lá. A gente sabe que realmente começou na gestão do Curió aquela reforma. Mas a gente também entende que infraestrutura ela é contínua. Ela não chega no gestor e acaba nele. Ela continua a funcionar nas gestões seguintes. E para entrar em outro tema, não nesse, eu estive lá hoje para visitar também a quadra. Eu queria conversar com o secretário Fagner. Não o encontrei. Eles trocam dias pelo fato de eles trabalharem final de semana. Eu não encontrei ele hoje lá. Mas eu queria encontrar ele porque eu tinha umas questões importantes para tratar com ele. Quando a gente fala sobre a van que foi tirada uma foto e postada no grupo da cidade, e o secretário se dispôs a trazer esclarecimento, como o vereador Eric fala, e depois o próprio secretário de transporte também relatou o ocorrido, é bom relatar à população que na gestão do Curió ele pagou o curso para 11 motoristas, ou 15 motoristas, só 3 fez. De 15 dos motoristas, só 3 fez. Infelizmente, o caso em questão, motorista exemplar, nada do que questionar. Inclusive, ele fazia linha do município. Então, era alguém que não se imaginava que não pudesse ter esse curso, porque ele transportava passageiros em uma viação. Então, é uma questão que a gente nunca imagina, e talvez é um documento que a gente não solicita. Mas fica esclarecida a população que, novamente, vai se fazer esse curso para todos os motoristas que queira fazer. Porque não adianta você pagar um curso e as pessoas não fazerem. O Curió fez e acabou perdendo dinheiro, porque as pessoas não fizeram. Outra questão que eu gostaria de relatar aqui, e agora fazendo a cobrança, porque tem gente que fala que eu venho puxar saco. Olha como é que funciona a coisa. Eu falo que o vereador não entende de lei, e ele fala que não precisa entender de lei, sendo ele criador de lei. Aí eu agora não sei o que eu faço mais. Aí, como não tem justificativa para dizer que realmente não sabe, ele fala que eu puxo o saco. Talvez seja esse o único argumento que tenha. Fazer uma cobrança. Agora eu quero saber a quem cobrar. Se eu cobro ao secretário ou se eu cobro ao funcionário. Porque a gente tem uma dificuldade grande de saber a quem cobrar. Se a responsabilidade é do secretário ou do funcionário. Porque o fato é o seguinte: foram fazer a manutenção que dá acesso ao sítio do vereador Daniel, do Murilo, do Queimação. Chegou no meio do caminho, pararam. Eu não entendo, eu não compreendo. Será o secretário responsável por isso? Será que o maquinista não podia acabar de fazer o serviço? Deu o horário, vem embora, volta lá no outro dia, eu não entendo. Então são questões que a gente nunca vai saber uma resposta de quem é o compromisso, a responsabilidade de chegar e sanar o problema, e resolver o problema. Sabe o que as pessoas me falaram? Eu estava indo fazer um serviço na casa do vereador Daniel. Ele foi até a casa do vereador e voltou. Fica ruim até para o vereador. Fica ruim para o vereador que mora naquele bairro. Espero que isso não ocorra mais. Para encerrar minha fala, não, presidente, vereadores, eu precisei anotar aqui porque foi um vitimismo total. Um vereador vem à tribuna, a vereadora vem à tribuna e pede respeito. Respeito por causa de uma fala de outro vereador. Respeito porque ela nunca interpelou. Respeito porque ela nunca atrapalhou. Eu não acho que isso aí é esse o debate legal. Sabe por que eu não acho? Porque o que eu combati foi uma fake news. Uma mentira.
E quando eu falei que se estava imputando crime à pessoa, é porque alegou nessa tribuna aqui um crime. Um crime que se alegou às pessoas. Os secretários, todos eles hoje são responsáveis pelas suas pastas, ordenadores de despesas. Se há alguma irregularidade, passa pelo secretário. Passa por ele. E quando eu fiz a menção aqui do que ocorreu, simplesmente vem dizer que eu não respeito. Eu respeito sim. Mas que respeito teve o secretário? Que respeito teve o prefeito? Que prefeito teve os servidores dessa pasta? Nenhum. Porque chegou nessa tribuna aqui e falou que a aquisição foi de 60 e tinha só 20. Que respeito que teve? Então a gente exige respeito dos outros e não dá respeito aos outros. Exige documento e não tem documento. Então é isso que a gente precisa combater todos os dias aqui. Todos os dias é uma narrativa contra o governo. Todos os dias. Eu não posso me calar. E não me calarei. Até que eu esteja errado. Mas enquanto tiver razão e motivo para que se debata esses temas, essas questões, nós precisa falar aqui. Porque as pessoas todos os dias elas são expostas por tantas mentiras e narrativas que as pessoas não conseguem nem andar na rua mais. As pessoas não conseguem andar na rua porque todo dia é uma imputação, uma responsabilidade, e quando se apura não há nada disso aí. Quem exige respeito também tem que dar, pelo menos, a razão porque está fazendo ou está dizendo. Eu olhei no portal da transparência, vi algo que eu não entendo, eu falo. É porque é imputável opinião, voto e fala, pode falar o que bem entende, bem dá? Não, não é assim não, hein? E as pessoas que estão lá? Eu sempre falo aqui que eu defenderei ao que é certo. E não vi nenhuma irregularidade no que eu li no edital, do que eu vi no edital. Tanto é que quando eu abri o edital, eu vi uma sigla chamada SV. Lá onde está unidade, SV. O que é isso? Eu não sei, na minha área, eu não sou técnico do tema, eu não sou licitante. Eu tenho que procurar saber o que é isso. Quando eu fui lá procurar saber o que é, um valor global, uma contratação global. Todo o processo, então, está errado. Por que falou só do banheiro? Por que não falou do som? Por que não falou do gradil? Por que não falou de todos os outros temas? Porque são tudo valor global, contratação global. Então, mais uma vez, Emerson, me solidarizo sim com o Senhor. Porque a pasta é tua. A responsabilidade é tua. E se haver alguma coisa irregular, não foi o prefeito, foi o Senhor. Talvez chegue aqui e se vitimize ou peça desculpa ou alguma coisa, mas eu não vim fazer essa retratação. Eu errei, falei o que não entendia, falei o que não conhecia, estou me retratando, eu não vi isso. Espero que na próxima reunião tenha pelo menos essa hombridade, essa coragem de chegar aqui e falar, falei o que não devia, errei, desculpa. Obrigado, senhora presidente. Passando aqui um convite do Arraiá da IMEI, da creche, né? No dia 14 de junho, às 13 horas, na Praça Monsenhor Dutra. Então, estão todos os vereadores e população convidados para esse arraiá no dia 14/6. 14 de junho, a partir das 13 horas. Não havendo mais nada a tratar, voltaremos no dia 8 de junho com as bênçãos de Deus. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.